Por que a vida parece sempre tão cansativa? Não importa quanto empenho você coloca, quantas estratégias você planeja ou quanta cautela você emprega em suas escolhas, a sensação é sempre a mesma. Algo escapa ao seu controle. Você segue as normas, busca aprovação, tenta manter um mínimo de estabilidade e, mesmo assim, a tão sonhada paz parece sempre um passo além do seu alcance. Desde cedo, somos ensinados que o segredo do sucesso está em controlar. Que se trabalharmos duro o suficiente, pensarmos com precisão cirúrgica e fugirmos de todo o erro, seremos finalmente recompensados com uma existência estável e satisfatória. Mas e se tudo isso for uma ilusão? E se justamente esse esforço incessante para controlar cada aspecto da vida for o que nos condena ao cansaço e à frustração? Desde Schopenhauer, essa ideia ecoa com uma brutal clareza. O desejo de controle é a raiz de quase todo o sofrimento humano. A natureza da existência não se curva à lógica ou ao planejamento. O que nos impulsiona, aquilo que ele chamava de vontade de viver, não é racional. É um impulso às cegas, um movimento contínuo de busca e insatisfação. Essa força não permite descanso, não aceita contentamento duradouro. Toda tentativa de domar a vida se transforma em resistência contra forças muito maiores. E quanto mais tentamos controlar, mais rapidamente a instabilidade volta a se impor. A vontade de encontrar felicidade só a torna mais fugidia. O medo do sofrimento só reforça os grilhões do sofrimento. Há aqui um paradoxo cruel. O poder autêntico não nasce de subjugar a vida, mas de nos rendermos a ela. Abandonar a ilusão de controle, desistir da necessidade de dominar cada resultado, é o que nos oferece liberdade verdadeira. Ao abrir mão da obsessão pelo controle, experimentamos um alívio inesperado. Quanto menos buscamos aprovação, mais autoconfiança surge. Ao deixarmos de temer o fracasso, descobrimos uma audácia rara. E quando paramos de agarrar tudo com unhas e dentes, a vida começa a fluir com espontaneidade, de formas que jamais poderíamos ter previsto. Mas o que torna o ato de soltar tão eficaz? Por que Schopenhauer associa a liberdade não ao domínio da existência, mas à aceitação de sua irracionalidade essencial? Para enxergar isso é preciso encarar, sem anestesia, a verdade fundamental que Schopenhauer revela sobre a existência. Quanto maior nossa insistência em controlar, mais nos afastamos de qualquer sensação real de segurança. Desde a infância, ouvimos que a vida pode e deve ser moldada à nossa vontade. Sucesso, felicidade, amor. Tudo é apresentado como fruto do esforço, como conquistas alinhavadas por mérito e persistência. Mas a vida escapa desse controle simplista. O mundo é, por natureza, caótico. Tudo o que existe nasce do impulso vital e irracional de continuar. Uma busca sem fim. Uma inquietação que transborda por entre todos os nossos planos. Cumpre perceber o ponto central. A força que nos move não está interessada em lógica ou estratégia. 7. Um desejo seguido de outro. Uma vontade satisfeita que logo abre espaço para uma nova inquietação. O ciclo nunca se encerra. O sentimento de segurança é sempre provisório. A felicidade sempre temporária. Os desejos sempre insaciáveis. Quanto mais tentamos controlar a vida, maior é a instabilidade percebida. Quem dedica a existência à busca da felicidade segura, invariavelmente termina mais ansioso. Tentar controlar a reputação só aumenta a insegurança diante do olhar alheio. Transformar a identidade em função das opiniões dos outros é se condenar à fragilidade diante do imprevisível. Conquanto mais tentamos administrar reputação, felicidade, sucesso, maior o senso de que tudo é frágil, tudo pode se perder num piscar de olhos. Aqui entra o insight de Schopenhauer. A liberdade autêntica só começa quando você desiste da ilusão de controlar a vida. A vontade vital, esse impulso primal, não se deixa derrotar. O máximo que podemos fazer é compreendê-la, e ao aceitarmos o imprevisível e a fugacidade do bem-estar, diminuímos o poder que sofrimento, desejo e medo exercem sobre nós. Soltar não é desistir. É aliviar-se do peso insano de tentar controlar o incontrolável.
Desde crianças, somos condicionados a buscar aprovação da família, dos amigos, da sociedade como um todo. Crescemos com a noção, quase inquestionável, de que aceitação garante segurança, enquanto rejeição é ameaça. Adaptamos ideias, suprimimos vontades, apagamos nuances de personalidade. Tudo para caber no molde que acreditamos ser mais seguro, mais apreciado, mais normal. No entanto, essa necessidade de aprovação, vista por Schopenhauer, é uma das armadilhas mais sofisticadas da existência humana. Quanto mais vinculo meu senso de identidade ao olhar alheio, mais escravizado me torno por expectativas e julgamentos. O elogio me eleva, a crítica me dissolve. Entro num ciclo perverso, filtro pensamentos, opiniões e ações através dos olhos imaginários de terceiros. Evito conflito, mudo de cor para me adaptar ao ambiente. Moldo minha aparência e expressão apenas para não desafinar na melodia social. Raramente por felicidade, quase sempre por medo. A busca por validação nasce, como toda compulsão, do desejo de evitar desconforto. É a máscara social da vontade existencial. No mundo moderno, porém, esse instinto se torna um veneno lento. Sacrificamos a autenticidade em troca de aceitação efêmera. Quanto mais corremos atrás da aprovação dos outros, mais nos distanciamos de nossa essência. A saída, segundo Schopenhauer, está exatamente em abandonar de vez essa busca por validação. Aceitação é relativa, passageira, sujeita à instabilidade do humor e dos julgamentos alheios. Libertar-se desse ciclo é descobrir onde mora o poder genuíno. Não em ser admirado, mas em ser imperturbável diante dos aplausos ou críticas. Quem se desvincula da obsessão pela aparência social, experimenta uma liberdade desconhecida. Vira senhor da própria estabilidade emocional. Paradoxalmente, aquele que não precisa ser aceito acaba sendo mais respeitado. Quem não teme o desprezo, mostra uma solidez rara. Enquanto a maioria das pessoas se debate imaginando cada possível reação, tentando evitar mínimos deslizes, o autêntico se permite viver sem o peso dessa vigilância constante. A mente humana, desde seus primórdios, associa segurança ao controle. Supomos que quanto mais cuidadosos formos, quanto mais planos fizermos, quanto mais preparados estivermos, maiores serão nossas chances de evitar a dor e conquistar alguma satisfação permanente. Esse é o mito do controle total. O pensamento obsessivo de que, se mapeamos cada possibilidade, se prevemos cada risco, se antecipamos cada movimento do tabuleiro, finalmente poderemos derrotar o caos da existência. Mas esse modo de operar não é sinal de força ou inteligência refinada. É, antes de tudo, sintoma de medo. O medo daquilo que escapa, do improvável, do que não depende de nós. O movimento da mente para fugir do desconforto, segundo Schopenhauer, se traduz em uma hiperatividade intelectual. Repassamos conversas passadas, antecipamos falas futuras, ruminamos sobre erros pretéritos, convencidos de que o entendimento absoluto é possível e nos salvará. No entanto, ao contrário, nenhuma quantidade de análise, nenhum excesso de preparo, pode anular a irracionalidade fundamental da vida. Por mais que a mente se esforce, ela só se cansa. As respostas nunca vêm completas. A incerteza nunca é erradicada. O que se instala é apenas exaustão, ansiedade e paralisia. O paradoxo se acentua. Quanto mais pensamos para evitar surpresas, mais sufocados ficamos pelo excesso de possibilidades. Escolhas tornadas triviais para uns, para quem sobrepensa, tornam-se labirintos tortuosos, becos de indecisão constante. Problemas que deveriam se resolver por si só se perpetuam. Porque a mente inábil em aceitar o fluxo natural das coisas, insiste em tentar consertar o que não está quebrado, ou prever o que não pode ser previsto. O resultado é sempre mais frustração, mais angústia, mais solidão diante do peso de existir. Schopenhauer ensina: a paz nunca estará na busca desenfreada de respostas, mas na disposição serena de deixar perguntas em aberto. A vida não é um problema a ser resolvido, mas um fluxo para ser vivido. Quando largamos a âncora da necessidade de entender e controlar tudo,
Abrimos espaço para o espontâneo, para o imprevisível, para a leveza. O excesso de pensamento rompe a relação com o momento presente. Soltar, aceitar, reata esse fio. O sossego mental não vem do acúmulo de certezas, mas da liberdade de não precisar tê-las. Há também o mito da perfeição. A cultura nos instrui, desde a infância, que se formos meticulosos o suficiente, se esculpirmos todos os detalhes da personalidade, da carreira, da aparência, das relações, então e só então, poderemos alcançar a satisfação ideal. Essa crença, além de inatingível, é cruel. O mundo em todos os detalhes é incompatível com a perfeição. O caos e a imperfeição são o próprio tecido da existência. Resistir a isso nos afasta da paz e nos acorrenta na frustração infindável. O perfeccionismo não é rigor, é medo. Medo da crítica, do fracasso, do desprezo. Crença de que impecabilidade é sinônimo de respeito e que a falha nos expõe a uma humilhação sem retorno. O ciclo é perverso. Cada pequena vitória logo perde a graça, porque logo um novo defeito, uma nova falha, uma nova comparação surge para corroer o senso de valor. Não há descanso nessa busca. Por mais que se avance, o vazio se mantém, porque o motor dessa dinâmica é a própria vontade de viver, de Schopenhauer, uma força obstinada, insaciável, incapaz de conceder qualquer pausa. O êxito nesse contexto é só mais uma etapa de uma escalada que não leva a lugar algum. Por isso tantos, mesmo conquistando feitos admirados por todos, sentem-se tomados por um vazio inexplicável. A satisfação nunca dura, porque não é seu destino durar. A libertação não se encontra no topo da montanha da perfeição, mas quando aceitamos que nunca chegaremos lá. O segredo não é lapidar a própria existência até que fique irretocável, mas acolher a beleza do imperfeito, a serenidade do incompleto, a liberdade de não precisar ser admirável. Ao largar o peso da perfeição, nos tornamos mais leves para apreciar o fluxo do caos e mais resilientes para enfrentar a imprevisibilidade de cada novo dia. O fracasso, outro gigante na mitologia do sofrimento humano, é narrado como o oposto absoluto do sucesso. Somos programados, ano após ano, a acreditar que falhar é algo a ser repudiado, um sinal de fraqueza pessoal. Perder, no amor, no trabalho, na vida, carrega o estigma do erro irreparável. Mas Schopenhauer desafia essa lógica. Não existe oposição radical entre sucesso e fracasso, mas um ciclo, um ritmo imprevisível em que ambos se intercalam sem cessar. Querer evitar o fracasso é desejar não viver. Porque viver implica arriscar, implica movimentar-se na incerteza, implica aceitar a alternância do ganho e da perda. Tudo na existência oscila. Vitórias precedem derrotas, realizações abrem espaço para frustrações, alegrias dão lugar a lutos, e vice-versa. Definir-se pelos resultados imediatos, sejam eles bons ou ruins, é fragilizar a própria essência. O apego a um único momento de triunfo é o prenúncio do medo insuportável do próximo tropeço. Só encontra paz quem aceita que o ciclo não é boicotável. Sucessos vêm, fracassos também, e nenhum deles tem poder para definir seu valor. O medo do fracasso se dissolve, pouco a pouco, quando não mais identificamos nosso ser com o saldo de nossas experiências. Já não é o sucesso que valida nem o fracasso que condena. A força verdadeira está na resiliência, na posse de si diante da maré das circunstâncias, na coragem de continuar sem medo de quebrar, de errar, de sentir dor. Soltar o medo do fracasso não é se tornar irresponsável. É apenas aceitar o ritmo natural das coisas, sem escravizar sua identidade às condições sempre passageiras que o mundo oferece. A obsessão pelos resultados é, talvez, a armadilha mais sutil e paralisante de todas. Somos ensinados a acreditar que dedicar atenção máxima ao resultado de nossas ações é o que nos garante sucesso, reconhecimento, até mesmo amor. Esforce-se, dizem, e tudo valerá a pena. Mas, no fundo, essa lógica esconde um veneno corrosivo.
Quanto mais investimos emocionalmente no desfecho, mais frágeis nos tornamos diante do imprevisto. O apego extremo ao resultado nos faz vulneráveis à frustração, à dúvida corrosiva e ao desespero silencioso cada vez que a realidade escapa dos nossos planos. Aqui está o verdadeiro ensinamento de Schopenhauer. A força não está em controlar o final, mas em libertar-se dele. O desapego, longe de ser indiferença, é a fonte autêntica de poder e estabilidade. Quem cessa de amarrar o próprio valor pessoal aos sucessos ou fracassos, passa a agir com mais coragem, com mais leveza, consciente de que o que está sob seu domínio é limitado. As reações dos outros, as voltas do destino, os reconhecimentos ou as rejeições, nada disso possui mais o poder de definir quem você é. A atenção se desloca do exterior, sempre incerto, para um eixo mais interno, mais sólido, onde a paz nasce, não da vitória, mas do equilíbrio. A pessoa desapegada não é aquela que não sente, mas a que sente sem depender do que não pode governar. Sua confiança não é feita de garantias externas, mas do silêncio confortável de quem já não precisa convencer ninguém, nem de si mesmo. A verdadeira liberdade aparece quando o êxito não inebria nem a queda destrói. Quando a jornada se torna mais importante do que a linha de chegada. E cada tropeço assim deixa de ser ameaça e passa a ensinar alguma coisa. Esse movimento de soltar, de deixar ir, enfrenta enorme resistência dentro de nós. Afinal, fomos treinados desde sempre a confundir firmeza com controle, sucesso com dominação, felicidade com conquista. Abrir mão para a maioria parece rendição, fraqueza, derrota. Mas Schopenhauer inverte essas premissas. O soltar é, na verdade, um ato de força máxima. Só os realmente fortes conseguem abandonar a arrogância da onipotência e aceitar a torrente incontrolável que é viver. Soltar não é desistir da luta, mas mudar sua natureza. Em vez de guerrear contra a vida, você passa a dançar com ela. Descobre com espanto que quanto menos resiste, menor é o sofrimento. Não desenha expectativas inatingíveis e, portanto, não cai em desilusão diante da falha. Percebe, finalmente, que não é a dureza do mundo que dói, mas o atrito entre o que é e o que desejamos que fosse. Sofremos não por aquilo que a existência nos apresenta, mas por esperar dela estabilidade, justiça, compreensão, como se o cosmos tivesse dívidas a saldar. Essa libertação é a chave para experiências mais ricas e verdadeiras. Quando você para de exigir que a vida siga seus roteiros, começa a enxergar beleza nos detalhes inesperados, alegria nos desvios, lições nas dores. Os laços se tornam mais sinceros, as buscas menos ansiosas, as perdas menos devastadoras. O desejo de proteger a si mesmo, de evitar a todo custo o sofrimento, cede lugar à coragem de simplesmente existir, vulnerável e inteiro. A recusa em aceitar a imprevisibilidade é o maior responsável pelo peso da existência. Cada expectativa, cada certeza forjada, cada plano engessado, adiciona camadas de tensão ao dia a dia. Quando são contrariados, o tombo é grande. Quando realizados, a alegria dura menos do que imaginávamos. No fundo, a experiência humana é feita de instantes fugazes entre incertezas, e é o relaxamento diante desses altos e baixos que nos permite enfim respirar. Ao abrir mão das correntes que são as expectativas, experimentamos um tipo raro de leveza. A vida não se transforma repentinamente em algo mais fácil. O caos, os imprevistos e as dores continuam lá. O que muda é que cessamos de lutar contra eles. E quando isso acontece, não somos mais arrastados contra a nossa vontade. Começamos finalmente a navegar, imersos, mas não submersos, mais participando do fluxo do que sendo esmagados por ele. Aceitar não é resignar-se, não é baixar a cabeça para tudo que nos acontece. É, antes, agir com sabedoria diante do que não pode ser mudado, e energia diante do que pode ser transformado. É integrar à existência a noção de que controlamos menos do que imaginamos. E ao invés de temer isso, podemos usar essa verdade como ponte para a serenidade.
Na aceitação voluntária do imprevisível, há uma força tranquila e profunda, um tipo de coragem rara que não desafia a tempestade, mas aprende a atravessá-la. Este é o segredo que Schopenhauer nos entrega. O sofrimento é ampliado toda vez que insistimos em controlar o incontrolável. Paz e força não são recompensas pelos que dominam tudo, mas dons de quem compreende seus próprios limites e deles não faz uma prisão, mas um ponto de partida. Ao aceitar a realidade sem exigir que ela se encaixe nos seus sonhos, você finalmente percebe o que é liberdade. E essa liberdade não te distancia do mundo. Ao contrário, aproxima você daquilo que tem de mais autêntico. Coragem para errar, humildade para aprender, resiliência para levantar, sabedoria para sorrir, mesmo na incerteza. Se tudo isso te trouxe um novo olhar sobre a vida, inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais fundo em reflexões que vão desafiar o jeito como você entende o mundo. Não perca os próximos vídeos. Talvez seja neles que você finalmente encontre a leveza que vive procurando.